Olá, bem-vindos! Hoje continuaremos o terceiro capítulo do livro Tempos de Semear e Colher, de Neville Goddard. Capítulo 3. O dom da fé. E o Senhor aceitou com alegria a Abel e suas ofertas. Todavia, não se agradou de Caim e de suas oferendas. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Se buscarmos nas Escrituras, poderemos nos tornar conscientes de um significado muito maior e mais profundo na citação acima, do que aquilo que nos daria uma leitura literal. O Senhor não é diferente de sua própria consciência. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou é a autodefinição de Deus. Caim e Abel, como os netos do Senhor, pode ser apenas personificação de duas funções distintas da sua própria consciência. O autor do livro Gênesis, na realidade, está buscando nos mostrar dois estados opostos da alma humana. E ele usou dois irmãos para representar esse estado. Os dois irmãos representam duas visões distintas sobre o mundo, possuído por todos. Uma é a percepção limitada dos sentidos, e a outra é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira perceptiva, é uma rendição passiva às aparências. É uma aceitação da vida com base no mundo exterior, uma perspectiva que inevitavelmente conduz a uma ânsia insaciável ou ao contentamento de uma desilusão. Abel, a segunda perspectiva, é uma visão da realização do desejo. O homem acima das evidências dos seus sentidos, no estado de alívio, onde ele já não mais anseia pelo desejo, a ignorância da segunda perspectiva é a alma, em chamas. O conhecimento sobre ela é as asas que o levarão para o céu do desejo realizado. Vinde, comei do pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Provérbios 9, versículos 5 e 6. Na Epístola aos Hebreus, o autor nos diz que a oferta de Abel foi a fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Hebreus 11, versículo 4. O autor ainda afirma: em verdades, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É pela fé que entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11, versículo 1 e 3. Caim ofereceu as evidências dos sentidos, das quais a consciência, o Senhor, rejeita, porque a aceitação deste dom, como um molde para o futuro, significaria a estagnação e a perpetuação do estado presente, para sempre. O doente ficaria doente, os pobres seriam pobres, o ladrão seria um ladrão, o assassino sempre seria um assassino, e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor, ou a consciência, não aceita esta utilização passiva da imaginação, que é o presente de Caim. Ele se deleita no presente de Abel, o exercício ativo, amoroso e voluntário da imaginação do homem em favor de si e dos outros, e que diga aos fracos: eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Deixe que o homem desconsidere as aparências e deixe-o declarar-se ser o homem que ele quer ser. Deixe-o imaginar a beleza onde os seus sentidos revelam as cinzas, a alegria onde eles testificam o luto, riquezas onde eles testemunham a pobreza. Somente por tal uso voluntário e ativo da imaginação, o homem poderá se erguer e restaurar o Éden. O ideal está sempre à espera de ser encarnado. Mas a menos que nós mesmos ofereçamos esse ideal ao Senhor, a nossa consciência, ao supor que nós já temos o que somos aquilo que queremos encarnar, este não será capaz de nascer. O Senhor precisa do cordeiro diário da fé para moldar o mundo em harmonia com nossos sonhos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Hebreus 11, versículo 4. A fé sacrifica o fato evidente em favor da verdade que não se vê. A fé se apropria rapidamente da verdade fundamental por meio de uma concepção e estados invisíveis. Torna-se fatos visíveis. Para que serve a fé, se não para acreditar no que não se vê? Santo Agostinho. Bem recentemente, eu tive a oportunidade de ver os resultados maravilhosos de uma pessoa
que teve a fé para acreditar naquilo o que ela não via. Uma jovem mulher me pediu para visitar a sua irmã e seu sobrinho de 3 anos. Ele era um belo menino saudável, com os olhos azuis e pele lisa, excepcionalmente impecável. Daí então, ela me contou a sua história. Ao nascer, este menino era perfeito em todos os sentidos, exceto por uma grande e terrível marca de nascença que cobria um lado do seu rosto. Seu médico informou-lhe que nada poderia ser feito para remover esse tipo de cicatriz. Visitas a vários especialistas apenas confirmaram o seu laudo. Ouvindo o veredito, a tia se empenhou na tarefa de prover sua fé, que uma concepção, mesmo que negada pelas evidências dos sentidos, se for persistida, se transformará em um fato. Toda vez que ela pensava no bebê, o que era frequentemente, ela via na sua imaginação um bebê de 8 meses de idade com um rosto perfeito, sem qualquer traço de uma cicatriz. Não era fácil, mas ela sabia que nesse caso o presente de Abel agradaria a Deus. Ela persistiu em sua fé. Ela acreditava no que não estava lá para ser visto. O resultado foi que ela visitou a irmã no dia que a criança completou 8 meses e descobriu que ela estava com uma pele perfeita, sem marca, sem os vestígios de qualquer marca de nascença que havia sido presente. Sorte! Coincidência! Exclama Caim. Não, Abel sabe que estes são os nomes dados por aqueles que não têm fé, as obras da fé. Caminhamos pela fé, não pela visão, segundo os Coríntios 5, versículo 7. Qual a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar, e você aceitar as evidências dos seus sentidos e os ditames da razão como verdade? Você apresenta ao Senhor sua consciência, a oferta de Caim, e é óbvio que tal oferta não irá agradá-lo. A vida na Terra é um campo de treinamento para a construção da sua imagem. Se você usar apenas os moldes ditados pelos seus sentidos, não haverá nenhuma mudança em sua vida. Você está aqui para viver uma vida mais abundante, então você deve usar os moldes invisíveis da imaginação e alcançar resultados e realizações no teste crucial do seu poder de criador. Somente quando você assumir o sentimento do desejo realizado e permanecer nele, você estará oferecendo o presente que agrada. Quando o presente de Abel for minha veste, então eu realizarei o meu desejo. O profeta Malaquias criticou os homens por roubarem a Deus, e eles replicaram: como é que roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas? Malaquias 3, versículo 8. Fatos baseados na razão e nas evidências dos sentidos, que se opõem à ideia em busca de expressão, lhe roubam a crença na realização do estado invisível. Mas a fé é a prova das coisas que não se veem, e através dela, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Chamar as coisas que não são vistas como se já fossem é assumir o sentimento do seu desejo realizado. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e provai com os vossos próprios olhos, se não lhe abrirei as portas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Esta é uma história de um casal que vivia em Sacramento, Califórnia, que se recusaram a aceitar as evidências dos sentidos. Eles se recusaram a aceitar uma recente perda. A esposa tinha dado ao seu marido um relógio de pulso muito valioso. O presente dobrou de valor por causa do significado e do sentimento a ele atribuído. Eles tinham uma pequena rotina com o relógio. Todas as noites, ele tirava o relógio e entregava a ela, e ela o guardava em uma caixa especial, criado mudo. Todas as manhãs, ela pegava o relógio e lhe entregava para que ele o colocasse. Uma certa manhã, o relógio não estava lá. Os dois lembraram-se que tinham realizado os seus passos habituais na noite anterior. Portanto, o relógio não foi perdido ou extraviado, mas roubado. Apesar da situação, eles decidiram a não aceitar o fato que o relógio realmente se foi. Eles disseram um ao outro: esta é uma oportunidade para praticar o que acreditamos. Eles decidiram que, em sua imaginação, eles iriam realizar o seu ritual de costume, como se o relógio realmente estivesse lá.
Na sua imaginação, todas as noites, o marido tirava o relógio e entregava à sua esposa, enquanto na sua imaginação ela o pegava e guardava cuidadosamente. Todas as manhãs, ela pegava o relógio da sua caixa e novamente o entregava ao seu marido, que por sua vez o colocava no pulso. Isso eles fielmente fizeram por 2 semanas. Após essa vigília de 14 dias, um sujeito entrou na única joalheria que havia em Sacramento, onde o relógio foi reconhecido. Como esse sujeito trouxe uma joia para ser avaliada, o dono da loja reconheceu o relógio de pulso que ele usava. Sob o pretexto da necessidade de realizar um exame mais detalhado na sua joia, ele entrou em seu escritório, no interior da loja, e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, encontraram no apartamento dele mais de $10.000 em joias roubadas. Ao caminhar pela fé, não pela visão, este casal alcançou o seu desejo, o relógio, e também ajudou a muitos outros a recuperarem aquilo que parecia estar perdido para sempre. Se alguém avança confiantemente na direção do seu sonho e empenha-se em viver a vida que imaginou, esse alguém irá se confrontar com um sucesso inesperado nos dias que virão. Fim deste capítulo. Espero que tenham gostado. Gratidão a todos. Deixe seu like. Até o próximo capítulo.